Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês nesta aula a continuidade do diagrama de estrutura composta, onde nós visualizaremos, onde nós aprenderemos, onde nós iremos trabalhar um pouco sobre descrição dos elementos do diagrama. Bom, assim como o diagrama de classe, diagrama de objetos, componentes e também de implementação, o diagrama de estrutura composta ele possui alguns elementos em peculiar ou, como vocês preferirem, alguns elementos particulares de si, que geralmente é utilizado para fazer a ilustração deste tipo de diagrama. Então, aqui nesta aula, eu vou passar a vocês esses elementos para quando nós formos fazer na prática, ficar mais fácil a absorção e também o entendimento dos diagramas que eu passarei de exemplo nas próximas aulas, beleza? Então, assim como a aula anterior, nós vamos usar o exemplo ainda do diagrama de estrutura composta do carro, que está localizado ao lado direito superior da tela. Então, nós temos aqui aquela mesma figura da aula anterior. Então, com base nesta figura, com base neste diagrama, nós iremos nos aprofundar um pouco nos elementos que ele é composto, tá bom? Bom, o primeiro elemento que nós vamos trabalhar se chama peças. O que são as peças dentro de um diagrama de estrutura composta? É um elemento que representa um conjunto de uma ou mais instâncias que um classificador estruturado contido possui. Acho que todo mundo se recorda sobre o que é uma instância, né? Uma peça descreve a função de uma instância em um classificador. Você pode criar peças no comportamento de estrutura de um classificador e em vários diagramas UML, como estrutura composta, que é o que estamos estudando, mas também em classe, objeto, componentes e implementação, e também diagrama de pacotes, que faz parte de um outro grupo e nós também vamos trabalhar ele, tá bom? As peças pertencem à composição e o diagrama de estrutura composta modela como as peças são conectadas no classificador contido. Cada peça é um uso específico de um tipo. O tipo define os tipos de objetos que podem ser ligados ou referidos a uma função. Você pode ter várias peças com o mesmo tipo e cada peça pode ter um conjunto diferente de relacionamentos para outras peças. Você pode juntar peças com conectores para especificar a comunicação entre eles. A figura ilustra uma peça é exibida na estrutura do diagrama como um retângulo sólido que contém o nome da peça, o tipo e qualquer multiplicidade específica. Um ícone de classe é exibido no canto superior da peça. Então, aqui ao lado direito superior, nós temos aqui o elemento peça, tá? Então, da maneira no qual ele é descrito no texto, nós temos o nome, no caso aqui é o left front, né, que seria o lado esquerdo frontal, e nós temos o tipo, que o tipo seria a roda, né? Então, o tipo é uma roda do lado esquerdo na frente, beleza? E ao lado direito superior aqui, nós temos o símbolo, né, como vocês preferirem, relacionado à classe, tá bom? Então, este tipo de elemento aqui, ele é não só utilizado no diagrama de estrutura composta, mas como o texto mencionou, nós também utilizamos eles em outros diagramas, né? Diagramas que nós já trabalhamos, como classe, objeto, componentes e implementação, e também um diagrama que nós trabalharemos futuramente, que é o diagrama de pacote, beleza? Então, o resumo das peças seria esse, tá? Ele representa um conjunto de uma ou mais instâncias, né? E aí ele descreve a função de uma instância em um classificador, tá bom? Nós temos o segundo elemento que se chama portas. Observa aqui de imediato ao lado direito superior que a nossa figura ela mudou, tá? Ela mudou por quê? Porque para nós fazermos a ilustratividade de portas, nós precisamos fazer umas mudanças em peculiar, mas vamos entender aqui o contexto, tá bom? Primeiro de tudo, uma porta define o ponto de interação entre uma distância do classificador e o seu ambiente, ou entre o comportamento do classificador e suas peças internas. Devido a todas as interações entre o ambiente externo e as peças internas precisarem passar por uma porta, você pode utilizar uma porta para isolar as peças internas de um objeto de seu ambiente.
Conectores vinculam as portas a propriedades do classificador e chamam a comunicação entre duas ou mais instâncias. Você pode definir várias portas para um classificador para mostrar interações diferentes dependendo da porta a partir da qual a interação se origina. Uma porta é exibida no quadro de diagramas como um pequeno quadrado com o nome da porta. Você pode incluir portas na moldura de um diagrama de estrutura composta e nas peças internas do diagrama da estrutura composta. A figura a seguir, o quadro de diagramas mostra 3 partes. 2 partes são inseridas no classificador wheel, que é a roda, e a terceira é inserida pelo classificador edge, que seria motor, beleza? Uma linha reta, chamada de conector de delegação, vincula a parte interna chamada edge, que seria o motor, a uma porta na extremidade externa do diagrama da estrutura composta. A porta externa é inserida como um classificador car, que seria o carro, e é chamada de porta-carro. O conector tem uma B aberta que aponta na direção da porta externa. As 2 partes wheel, que são as rodas, que são chamadas de frontal e traseira, são conectadas por linhas retas chamadas de conectores de montagem à porta interna chamada motor. Então, o que o texto está nos dizendo aqui inicialmente é o seguinte, tá? Primeiro de tudo, que para nós fazermos a representatividade de portas dentro do nosso diagrama, nós geralmente fazemos desenhos, quadrados, nas extremidades de onde nós queremos fazer essa representação, essa conectividade, beleza? E junto a esse quadrado nós acrescentamos o nome da porta. Então nós mencionamos que aquilo é uma porta e atribuímos um nome a ela, beleza? E aí essas portas elas são utilizadas para fazer a interação, tá? Quando eu falo de interação, eu posso também falar como uma conexão, uma amarração, uma ponte, uma ligação. Então a porta ela tem essa originalidade, beleza? Então as portas elas fazem o vínculo de propriedades do classificador e chamam a comunicação entre duas ou mais instâncias, tá? Então aqui nós temos o nosso diagrama de carros, beleza? E aí nós temos aqui, por exemplo, as rodas. Aqui já não estamos falando sobre roda frontal esquerda e direita e também nem roda traseira, esquerda e direita. Aqui é o conjunto das rodas, tá? Então eu estou mencionando rodas frontais e rodas traseiras. Não estou mencionando se é a esquerda ou se é a direita. Eu estou dizendo que são as rodas que estão na frente e também as rodas que estão atrás, beleza? Então eu tenho aqui as minhas rodas separadas. Juntamente também eu tenho no outro lado o meu motor, beleza? E aqui eu tenho 2 quadrados. Observa que eu tenho um aqui no meio e eu também tenho um aqui na extremidade, e eles seriam as minhas portas. E as minhas portas, elas possuem nomes diferentes, porque como o texto menciona, as portas elas fazem ligações entre as coisas, tá? Então eu estou dizendo aqui, por exemplo, no centro, que o meu motor, ele tem conectividade, ele tem ligação com as minhas rodas frontais e traseiras. Poderia colocar numa breve ilustração de que quando o motor ele é ligado, as minhas rodas elas giram, e que quando o meu motor ele é parado, as minhas rodas param. Mas aí vão falar, se colocar o carro em Porto Morto, o motor continua funcionando e as rodas não giram. Exatamente. Então eu posso colocar assim, que quando o motor for engrenado, as rodas giram, e que quando o motor for desengrenado, as rodas param. Então, eu não estou mencionando que é quando o motor está funcionando, mas quando ele está engrenado, ou seja, quando engatarem a marcha, por exemplo. E aqui eu também tenho uma ligação deste mesmo motor com o carro, porque o carro, que seria uma parte externa, tem ligação com o motor, que seria uma parte interna. Beleza? Então, a porta ela tem essa ilustratividade aqui. Daí nós temos uma outra representatividade, um outro tipo de elemento que são as colaborações. Uma colaboração é um tipo de classificador estruturado no qual as funções e atributos cooperam para definir a estrutura interna de um classificador. Você utiliza uma colaboração quando deseja definir apenas as funções e conexões que são requeridas para executar um objetivo específico na colaboração. Por exemplo,
O objeto de uma colaboração pode-se definir as funções ou componentes de um classificador. Ao isolar as funções principais, uma colaboração simplifica a estrutura e esclarece o comportamento de um modelo. Como você não mostra as classes ou identificadores específicos das instâncias participantes, mas apenas as funções e os conectores, é possível reutilizar uma colaboração para diagramar padrões estruturais de objetos de colaboração e modelar o seu comportamento comum similar a um modelo. Quando você desejar mostrar uma ocorrência específica de um padrão, utilize o uso de colaboração. Uma colaboração pode incluir classificadores de peças diferentes do sistema que está sendo modelado em um único classificador que pode desempenhar funções diferentes e participar em várias colaborações. Isso significa que uma função em uma colaboração faz referência ou usa tipos de um classificador, mas a colaboração não possui fisicamente ou contém um classificador referido. Como a figura ilustra, uma colaboração é exibida com uma elipse tracejada com dois comportamentos. Uma elipse, pessoal, de certa forma é um símbolo oval que tem linhas pontilhadas ou linhas tracejadas. Então, isso daqui é uma elipse. E aqui dentro dessa elipse, eu estou tendo aqui duas referências. Então, primeiro de tudo, o que nós devemos nos atentar a colaborações é que isso daqui eu sempre vou utilizar quando eu quero fazer definições específicas, tá bom? E aí, dentro dessa minha elipse aqui, que é a elipse do carro, eu tenho dois comportamentos, né? Eu tenho aqui o comportamento door e eu tenho o comportamento frame. Bom, o meu door aqui, ele significa porta e o meu frame, ele significa quadro. Bom, então aqui nós podemos contextualizar que talvez nós estejamos falando sobre esta porta aqui, sobre a porta de carros e o quadro no qual ela está sendo sugerida, tá? Então aqui nós estamos falando sobre comportamentos específicos, né? Quando eu falo do comportamento da porta e também do comportamento do quadro. Calma que não acabou por aí, vamos por partes. Olha só, o uso de colaborações. Vamos lá. O uso de uma colaboração é um elemento de modelo que representa o uso de uma colaboração para explicar o relacionamento entre as partes de um classificador estruturado. Você utiliza um uso de colaboração para aplicar um padrão que é descrito por uma colaboração para uma situação específica que envolve classes ou instâncias que desempenham as funções de uma colaboração específica. Você pode ter vários usos de colaboração, cada uma envolvendo um conjunto diferente de funções e conectores para uma colaboração determinada. Em um uso de colaboração, cada função de uma colaboração é ligada a um elemento conectável com um classificador. Depois de digitar o uso de uma colaboração com uma colaboração, você poderá abrir o uso de uma colaboração em um diagrama de estrutura composta e visualizar as funções das partes na ocorrência. Você pode incluir um conector de ligação de função, que é um relacionamento de dependência simples para ligar ou mapear as funções e os conectores que cooperam em um classificador de acordo com a colaboração específica. Você pode incluir uma ligação de função entre os seguintes itens: duas funções existentes, um uso de colaboração existente e uma função existente e um novo uso de colaboração, um uso de colaboração existente e uma nova função. A figura ilustra que você pode reutilizar os objetos e funções de uma colaboração específica e aplicar esses elementos como um padrão para especificar uma situação que contém o uso de colaboração. Bom, pessoal, eu acredito que para a maioria de vocês, tanto o texto anterior quanto o texto que eu acabei de mencionar, eu acabei falando grego, mandarim, aramaico, enfim, algo um pouco complexo de se entender, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar um pouco de lado o texto e vamos nos atentar à representatividade ilustrativa no lado superior direito, né? Então nós temos aqui, de certa forma, voltando um slide, a nossa figura de carro com a nossa porta e o nosso quadro, beleza? Então imagina que isso daqui está sendo referido separado. E aqui eu já tenho
algo ao lado, né? Então imagina que aqui ainda eu continuo tendo dentro da minha elipse o uso da colaboração, né? Que seria o carro com a minha porta e o meu quadro, beleza? E ao lado dele eu tenho aqui a representação. Então eu tenho aqui o meu diagrama de carro, no qual eu estou falando que é um tipo de carro sedã, beleza? E aqui eu estou falando que existe uma porta, e aí eu estou representando ela aqui, e eu estou falando também que existe um quadro, que eu também estou representando ele aqui. Então a porta é para ilustrar que o carro possui portas, e o quadro é para ilustrar que ele é de um tipo sedã, por exemplo, beleza? E aí essa representação, quando eu quero falar dela em específico, separado, eu uso a colaboração aqui do lado. Então, por isso que existe aqui o tipo de comunicação entre o quadro e a porta. Então, aqui eu consigo falar de coisas específicas sem apontar especificamente para as coisas do carro, por exemplo. Bom, galera, um outro tipo de elemento que nós temos aqui dentro do diagrama de estrutura composta são os conectores em classificadores. Esse aqui é um pouco mais fácil de assimilar, olha só. Um conector é uma linha que representa um relacionamento em um modelo. Então, nós já temos ali ao lado direito superior a representação. Então, nós temos ali, por exemplo, ao lado superior direito a figura que mostra as duas rodas direita e o motor, beleza? Então, o que seria o conector dos classificadores? Os classificadores são as rodas e o motor. O conector é a linha que liga esses dois carinhas, tá? Então, você pode ver que existe uma linha abaixo chamada eixo. Então, esta linha seria o conector do classificador, beleza? Mas vamos dando continuidade ao texto, olha só. Ao modelar a estrutura interna de um classificador, você pode utilizar um conector para indicar um link entre duas ou mais instâncias de uma peça ou porta. Então, nós sabemos que os nossos conectores de classificadores, eles têm a usabilidade não apenas para fazer a relação entre peças, mas também entre classificadores e portas ou peças, tá bom? O conector define o relacionamento entre os objetos ou instâncias que são ligadas a uma função no mesmo classificador estruturado e identifica a comunicação entre essas funções. Uma figura ilustra: é possível incluir um conector entre duas ou mais peças em um classificador estruturado. A classe carro contém duas peças de material composto, que são materiais internos, né? O carro é o externo, então nós temos ali as duas rodas traseiras e também nós temos o motor do carro. E aí nós temos o conector, que é o rear axle, né? Que ele faz o vínculo de mecanismo das instâncias entre a roda e o motor. Beleza? Então, o conector nada mais é do que isso aí. Bom, um outro exemplo aqui para vocês entenderem um pouco a mudança. Estamos falando bastante sobre carros, mas também existe aqui um diagrama que é relacionado a barco. Só para vocês entenderem a diferença. Olha só. É possível incluir um conector de uma peça em uma porta para vincular instâncias de uma classe a instâncias de uma classe diferente. A classe denominada barco contém uma peça denominada propeller, né? O propeller, ele significa hélice, que é conectada no conector de eixo da porta, que é o motor. Embora a peça motor tenha o mesmo nome de tipos de classe carro e barco, as peças são instâncias diferentes e cada uma pertence a um classificador contido diferente. O motor do carro não é o mesmo do motor de um barco. A estrutura de um carro não é a mesma estrutura de um barco. Os nomes são semelhantes, tá? Mas as representatividades não. Em classificadores estruturados, você pode criar dois tipos de conectores. Olha só. Um conector de montagem vincula duas peças ou portas internas, similar a um relacionamento de associações. Um conector de montagem mostra que uma peça da composição conecta e fornece serviços a outra peça requer. Ou um conector delegado vincula uma porta no comportamento da estrutura externa a uma peça ou porta interna. Beleza? O conector delegado vincula o todo com uma de suas peças e é exibido com uma ponta de uma seta aberta no final de uma linha de conexão. Você pode utilizar os dois tipos de conectores em um classificador contido para descrever vários links de comunicação entre peças.
Então aqui a coisa já ficou um pouco mais aprofundada, porque eu posso fazer a ligação das peças internas, mas eu também posso fazer referências entre peças internas e externas usando a porta, por exemplo. Então, a hélice é algo que fica fora do barco, né? Então seria uma camada fora. Porém, o motor ele é interno, ele fica dentro. Então aqui a representatividade está sendo utilizando portas, tá? Então eu tenho o eixo, que seria esse chefe, né? Em que liga o meu motor com a minha hélice, e a minha porta é essa representatividade. Beleza? Então a minha porta está sendo juntamente ligada com o meu conector de classificação. Beleza? Então, eu estou mostrando ao mesmo tempo que existe uma relação entre o motor do barco e a hélice do barco, o que está interno e o que está externo. Ao mesmo tempo, eu estou mostrando que esta ligação possui um nome, que é o eixo, e também ao mesmo tempo eu estou dizendo que ali é uma ligação de porta, porque um é um objeto, vamos colocar assim, que está dentro do barco e o outro é o que está fora do barco. Beleza? Mais um exemplo aqui, olha só. Você pode conectar duas peças internas que representam as rodas dianteiras e traseiras de um conector de montagem, e também pode conectar a peça interna e a externa com um conector delegado. Então aqui, novamente falando sobre o carro. Olha só, nós temos dentro da estrutura do carro as rodas internas e externas, e aí nós temos o eixo de ligação entre elas, e aí nós temos uma porta chamada motor. Essa porta chamada motor está sendo referida fora porque está pegando o exemplo anterior. E aí estamos fazendo aqui um exemplo de delegação. Então, uma porta chamada motor, onde a roda faz a delegação. Então, aqui, por exemplo, eu poderia falar que o que está ligado com o meu motor são as duas rodas dianteiras, né? Então, um carro, quando ele tem tração dianteira, ele está ligado às rodas, o eixo dianteiro ao motor, por exemplo. Então, é as rodas da frente que puxa as de trás, por exemplo. Bom, pessoal, e aqui são alguns dos elementos no qual nós temos dentro do diagrama de estrutura composta. Eu sei que é um pouquinho complexo de fazer esse entendimento, principalmente quando é muito texto e muita teoria, mas vocês vão observar que, na prática, as coisas elas são mais facilitadoras, beleza? Isso daqui foi um pouco mais do que nós começamos a estudar para nos aprofundarmos e entendermos, sabermos como que é cada tipo de ligação, como que é representado, como que é desenhado, para quando nós fizermos na prática, nós literalmente termos um entendimento mais amplo, mais aberto e mais direto, tá bom? Se você ainda não entendeu sobre diagrama de estrutura composta até então, não tem problema, porque nas próximas aulas nós daremos início a exemplos práticos e eu acredito que a partir dali a sua mente vai clarear um pouco mais. Para vocês que entenderam, eu gostaria que vocês também continuassem prestando atenção. Para vocês que ainda não entenderam sobre esse tipo de diagrama, prestassem mais atenção do que vocês já estão prestando para vocês terem um entendimento. Como eu falei lá no início da primeira aula sobre esse tipo de diagrama, é um dos mais complexos que nós temos, então realmente requer muita atenção, talvez passar e repassar essas aulas para que tenha uma absorção mais positiva, beleza? Todavia, me despeço por aqui, não vou prolongar muito. Próxima aula nós damos continuidade com exemplos. Me despeço de vocês, fiquem com Deus e até breve.